pegasse sua Bíblia em suas mãos e abrisse no livro do Gênesis, capítulo 40, amém? Gênesis, capítulo 40. Todavia me alegrarei, amém? Graças a Deus. Gênesis 40 é o nosso texto base, amém? Tem alguns bonequinhos aqui? Graças a Deus. Amém. Gênesis 40, nós vamos começar a ler a partir do verso de número 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, e dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Versículo 20. 3 dias depois era aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, então, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição ao chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, se esqueceu dele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus eterno, nós te damos graças nessa noite pela leitura da sua palavra, te louvamos por tudo que aconteceu até aqui, os louvores entoados que glorificam o seu nome, e clamamos para que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, a começar de mim. Fala conosco, nós estamos aqui com expectativa, querendo ouvir a tua voz. Ministra cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela nos traz aqui um relato bem conhecido, eu creio, pela maioria daqueles que acompanham a palavra de Deus, tem algum ensino a respeito da mesma. A palavra fala a respeito da vida deste hebreu que marcou a sua geração como um homem que perseverou apesar das circunstâncias que Deus permitiu que ele passasse. José era filho de Jacó, um filho muito amado, um filho que o pai realmente tinha um amor tremendo, mas que em um momento ali, talvez da imaturidade, contou os seus sonhos, a qual Deus o estava dando, e por contar os seus sonhos, gerou no coração dos seus irmãos um sentimento de inveja, que veio a trazer como consequência dos seus irmãos até pensarem em matá-lo, mas por uma interferência da mão de Deus, o lançaram numa cisterna e acabaram depois o vendendo aos mercadores que iam em direção ao Egito. A palavra de Deus diz que José foi vendido para um homem chamado Potifar, e ali então, pela mão de Deus também, se tornou administrador da casa de Potifar. E o texto da palavra de Deus diz em Gênesis que tudo que vinha nas mãos de José, Deus prosperava. Ou seja, uma coisa era muito clara: Deus era com José, mesmo no tempo de cárcere, mesmo no tempo de prisão, mesmo no tempo de servidão, Deus era com ele. Isso traz um ensino para todos nós, que independente da circunstância da vida que estejamos enfrentando, indiferente do momento que nós estejamos passando, se ele é de bonança ou se ele é de tempestade, se ele é de paz ou se é de guerra, se é de fartura ou de escassez, Deus está sempre com aqueles que são fiéis a ele, amém? Deus nunca nos deixa só.
E ali José então continuava a sua caminhada na casa daquele homem. E ele foi se adaptando, ele foi se moldando ao momento que ele estava vivendo, à realidade que ele estava vivendo. Deus o foi honrando naquele lugar, e a Bíblia nos conta que ele foi ali posto numa situação de cilada. A mulher de Potifar pôs os olhos sobre ele, e ele escolheu, decidiu permanecer fiel a Deus. E por essa fidelidade a Deus, honrando inclusive o seu senhor, de não tocar em sua mulher, ele acabou novamente sendo lançado no cárcere. E ali se passaram mais alguns anos. José já então administrava aquele lugar, tinha as chaves do cárcere em sua mão, mas ali houve a situação que o padeiro e o copeiro de Faraó foram presos e lançados na mesma prisão onde ele estava. E ali aqueles homens, atormentados pelos seus sonhos e pela situação que viviam, em algum momento revelaram para José a situação que eles viviam, e então José pôde interpretar o sonho daqueles homens. E eu não quero aqui falar a respeito dos sonhos deles, mas quero que você pense um pouquinho a respeito do copeiro, a qual nós lemos, porque José interpreta o sonho daquele homem, e é interessante que ao interpretar, ao momento que Deus revela o significado dos sonhos do copeiro, que é um significado de restituição de posição, que Deus o colocaria novamente na posição que ele ocupava, fazendo exatamente o que ele fazia antes de ser lançado naquele cárcere. Logo após Deus revelar através da vida de José o significado daquele sonho, José faz um apelo àquele homem: quando você estiver bem, quando você estiver com a sua posição restituída, quando você novamente estiver fazendo aquilo que você costumava fazer até antes de ser lançado nesse cárcere, lembre-se de mim. Eu fui lançado aqui sem merecer. Eu vim à força para essa terra. Eu não fiz nada que seja motivo para estar lançado no cárcere. Então lembre-se de mim. A Bíblia nos fala, no texto que nós lemos, que passado aos 3 dias, conforme o sonho, aqueles homens foram levados à presença de Faraó no dia do seu aniversário, e o copeiro foi restituído à sua posição, e ele voltou a servir na mão de Faraó novamente, da maneira como ele havia sonhado. Deus cumpriu ali aquilo que havia revelado para José, mas no entanto a Bíblia deixa também muito claro, que o copeiro naquele momento se esquece de José, não se lembra dele. Ele deve ter ficado muito feliz, deve ter até imaginado, aquele cara da prisão acertou, né? Ele falou certinho, tudo aconteceu, mas ele não lembrou do apelo daquele homem. E quando nós olhamos aqui, querido, nós vemos a primeira coisa que se apresenta aqui, querido, e que entra em cena é a expectativa. Porque ali ainda no cárcere, José tem a expectativa de que aquele homem pudesse ser a sua porta de saída da prisão. E o copeiro vive outra expectativa: será que ele está interpretando correto? Será que isso vai acontecer? Será que eu vou ter a minha posição restituída? E é interessante, querido, porque quando a gente vai ver o significado da palavra expectativa, o que ela significa? É a situação de quem espera um acontecimento em um tempo anunciado ou conhecido, algo que você está esperando que vai acontecer. Segundo, é a esperança baseada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. Eu me lembro de muitas vezes que nós recebemos algumas promessas de alguma pessoa e você ficava naquela expectativa de receber, mas como diz aqui o próprio significado, é um suposto direito, uma suposta promessa que pode acontecer, porque o único que faz promessas e cumpre realmente é Deus. O homem pode falhar, amém? E é interessante porque os dois vivem essa expectativa, e a expectativa não é o problema, amados. Ter expectativa é bom. Esperar tempos melhores, ter expectativa por desfechos melhores nas situações é bom, nós temos que ter. Mas aqui, querido, eu estou falando que às vezes nós colocamos as expectativas, as nossas expectativas, na direção errada. Em vez das nossas expectativas estarem voltadas para Deus, de repente, quando a situação começa a demorar para se resolver, quando a gente se vê no meio de uma situação que nós queremos sair logo, quando o tempo começa a passar e a gente não vê nada mudar, nós temos a tendência de procurar alguma saída, procurar alguma solução, e com isso, muitas vezes, nós colocamos a nossa expectativa na direção errada. E pelo tempo que José estava vivendo naquele cárcere, pelas situações adversas que parece que foram cada vez mais piorando, porque é jogado na cisterna, é levado ao Egito, é vendido a Potifar, é jogado no cárcere novamente. Quando ele vê aquele copeiro, que Deus revela que ele seria restituído na sua posição, ele colocou a sua expectativa no copeiro. Quando você estiver bem, lembre-se de mim. Lembre-se de mim.
E aqui, queridos, é algo para nós aprendermos muito, porque nós fazemos muito isso, de colocar de repente a nossa expectativa numa promessa, colocar a nossa expectativa num suposto direito, colocar a nossa expectativa numa vantagem que talvez nos prometeram, colocar a nossa expectativa talvez nos nossos próprios projetos, porque nós somos bons em fazer projetos. A gente não coloca em prática a maioria deles, mas para fazer projeto a gente é bom, faz um monte. Só que às vezes a gente coloca tanto a expectativa no nosso projeto e esquece de perguntar se é o projeto de Deus para nós, se aquilo que eu quero é o que Deus quer para a minha vida, se aquilo que eu acho que é o melhor, que é a oportunidade, se aquilo realmente está alinhado àquilo que Deus quer para mim. E aqui, querido, nós vemos isso neste momento na vida de José, não porque ele não tinha fé, não porque ele não cria, porque pelo contrário, ele confiava no Deus que ele servia, senão ele não teria se mantido fiel tanto tempo longe da sua terra, sem olhos nenhum de homens estar sobre ele, mas era apenas os olhos de Deus, e ele sabendo dos olhos de Deus, ele se permanecia fiel, ele permanecia sempre leal ao Senhor. Mas nós vemos que nesse momento, talvez, pela sua humanidade, porque era tão humano quanto eu e você, ele talvez até pensasse, Deus pode usar esse camarada para mim sair daqui. Que nem às vezes a gente vê nessa expectativa que a gente planta em alguma situação, a gente fala, não, Deus está usando fulano, e a gente nem sabe se Deus está usando, a gente não orou, não perguntou para Deus, não procurou confirmação, mas a gente quer tanto que a situação se resolva, que a gente até fala que Deus está usando. O fulano foi enviado de Deus para a minha vida, né? De repente é um estorvo que está no caminho e você está pensando que é bênção. O interessante, querido, é que Deus vai usar o copeiro lá na frente, mas nesse momento Deus faz o copeiro se esquecer. Sabe por quê, querido? Entenda uma coisa: Deus não se atrasa. E é sobre este tema que eu quero falar com você nessa noite. Diga para o seu irmão assim: Deus não se atrasa. O tempo de Deus, querido, é um tempo diferente do nosso, você sabe disso. Nós somos imediatistas, nós queremos as coisas instantaneamente, nós queremos o mais rápido possível, se possível para ontem às 10 da manhã, né? Nós temos mania de colocar caminho para Deus. Deus, eu preciso, então Senhor faz assim, 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 e Deus vem e faz tudo diferente só para a gente entender que Ele é Deus, amém? A gente tem mania de falar, não, vai ser desta forma, e traçamos planos, e como eu disse, nós precisamos buscar, querido, ter planos alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida, amém, igreja? Então tem aqui nesse texto algumas lições para a nossa vida que eu quero compartilhar com você, amém? A qual Deus ministrou no meu coração. A primeira delas, querido, que eu quero que você entenda, a primeira lição: Deus tem caminho certo para os seus. Diga para o seu irmão assim: Deus tem caminho certo para os seus. Por que eu estou falando singular? Porque é apenas um caminho, não tem outro, não tem dois, não tem três, não tem quatro. Jesus, quando se apresenta dizendo, eu sou o caminho, um único caminho, Ele se apresenta dizendo, há porta, não há várias portas. Logo, quando Deus colocou um plano para a nossa vida, um propósito para a nossa vida, Ele estabeleceu um único caminho, uma direção única nele. E é nessa direção que nós temos que caminhar. Porque, querido, você precisa entender, Deus não trabalha com atalhos. Em atalhos você se expõe a perigos. Em atalhos você corre riscos desnecessários. Em atalhos você fica à mercê da sua humanidade, das suas decisões e da sua vontade. Em atalhos você está suscetível a enganos. Em atalhos, querido, você fica uma presa fácil para o inimigo. Já diz um ditado popular que ovelha sozinha é petisco de lobo. Então em atalhos, querido, é um lugar onde Deus não opera. Porque Deus trabalha sempre no caminho, e às vezes o caminho, ele pode parecer longo aos nossos olhos, e muitas vezes nós não gostamos de trilhar no caminho que Deus estabelece, porque no caminho vai ter pedras, vai ter lombadas, vai ter muros, que esses muros, essas pedras, essas lombadas, são para fortificar a nossa fé, para nos amadurecer, para nos lapidar, para nos ensinar, para nos instruir, mas o caminho é onde nós temos que caminhar para viver aquilo que Deus tem para nós. José aqui, querido, ele pediu ao copeiro que o ajudasse a sair.
Talvez José aqui estava procurando um atalho para terminar rapidamente, porque ele já estava cansado. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 11 anos longe da sua terra. Nós estamos falando nesse momento da história de aproximadamente 11 anos entre cisterna, casa de Potifar e cárcere. Nós estamos falando de uma luta e humilhação de 11 anos. Nós estamos falando de um homem que foi tirado da companhia dos seus pais, de vivendo uma vida estabilizada, abençoada, provida de tudo, de amor, carinho, alimento. O que ele gostava tinha na mesa, roupas, vestes, carinho, tudo o que ele precisava e que o ser humano precisa. 11 anos ele estava sem isso. 11 anos vivendo como escravo e depois como prisioneiro. 11 anos, querido, vivendo uma situação de humilhação. E talvez humanamente ele já estivesse cansado. E às vezes, querido, quando nós estamos vivendo situações assim, nós ficamos cansados. Nós queremos se ver livres dos grilhões que nos aprisionam. Nós queremos se ver livres das lutas que vêm sobre a nossa vida. Nós queremos se ver livre daquilo que nos traz angústia, daquilo que nos traz aflição, daquilo que nos causa dor. Nós queremos se ver livres de tudo isso. E nesses momentos que é perigoso, porque às vezes nós podemos fazer como José fez nesse momento. Se lembra de mim? E colocar a expectativa na direção errada. Queridos, a Bíblia diz de maneira clara que o copeiro se esqueceu de José. E eu vejo a mão de Deus colocando esse lapso de memória no copeiro. Por quê? Porque Deus era ruim? Não, querido. Porque Deus estava trabalhando na vida de José para um propósito maior. Deus estava preparando José para viver uma realidade que talvez nem ele mesmo imaginasse, no mais íntimo dos seus sonhos ou dos seus pensamentos. A palavra de Deus diz lá no livro de Naum, capítulo 1, verso de número 3, diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. No meio da tormenta, no meio da tempestade, Deus começa a trabalhar. Querido, nenhum de nós gosta ou quer viver no olho do furacão. Se eu pedir para você levantar a mão, quem quer viver luta, ninguém vai levantar a mão aqui. Mas se eu falar quem quer bênção, todo mundo levanta a mão. Se eu falar quem quer passar escassez, ninguém vai levantar a mão. Mas eu vou falar aqui, quem quer viver prosperidade, todo mundo levanta a mão e levanta até os pés junto. Porque nós queremos sempre viver o melhor, querido. Nós temos a tendência de procurar sempre a serenidade, uma vida sossegada, se possível viver sem más notícias, sim ou não? Nós não queremos turbilhões, tempestades, nós não queremos viver essa realidade sobre a nossa vida. A questão é, querido, que as tempestades que nós vivemos nos ajudam, querido, a entender muitas vezes os propósitos de Deus para a nossa vida. Presta atenção, querido, na tempestade Deus muitas vezes nos desperta. Se você pode perceber ao longo da vida, por exemplo, o filho pródigo, enquanto ele estava vivendo com o pai na serenidade, ele não tinha percebido o valor do pai. Mas quando ele se afasta do pai, estava lá longe, na tempestade que ele vive, ele acaba acordando e volta para o pai. Quantos que voltaram para o pai em momentos de tempestade? Quantos que voltaram para a casa do Senhor em momentos de grandes lutas? Quantos de nós se achegamos até Deus em momentos de batalha? Quantos de nós que muitas vezes estávamos ali já numa situação apática espiritualmente e na tempestade acordamos e voltamos novamente a viver, novamente buscando ao Senhor. Querido, presta atenção em 3 coisas importantes. Primeiro, a tempestade nos faz admitir que precisamos mudar. É a primeira coisa que as tempestades que Deus coloca na nossa vida fazem em nós. Nos fazem admitir que precisamos mudar em algumas coisas. Você prestou atenção no que eu disse? Não está dizendo, nós descobrimos, nós aprendemos. Alguém falou pra gente, agora eu descobri a América, eu tenho que mudar. Não, você já sabe que tem que mudar. Só que você só começa a admitir que você tem que mudar e tomar uma posição de mudança na tempestade. Se tudo estiver bem, você vai, como diz o ditado, empurrando com a barriga, ou vai no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O pastor não canta pagode não, viu, querido? É só a frase para você entender. Tá? Só para você entender que muita gente faz isso. Vai viver um dia de cada vez. Se está tudo bem, se nada aconteceu, mas a tempestade começa a mexer com você a ponto de você perceber que as suas atitudes não estão gerando o resultado esperado, e você começa a admitir que você tem que mudar a sua conduta, o seu modo de agir. Você começa a pensar, poxa, mas até esses relacionamentos estão sendo nocivos para mim. Olha, essas atitudes estão trazendo sobre a minha casa um peso que eu não deveria viver, não deveria estar sentindo, não deveria estar vivendo.
E você começa então a olhar para si e a entender onde você precisa mudar, não porque você não sabia, mas porque você não admitia. Você simplesmente falava, não, tá bom assim, não é desse jeito. Ou então relativizava, não é bem assim que a Bíblia diz. A gente tem uma mania de deixar a Bíblia confortável para agradar os nossos pecados de estimação, né? Você tem pecado de estimação? Muita gente tem pecado de estimação que não abre a mão por nada. E na tempestade, Deus começa a te ensinar para você admitir que você precisa abandonar esses pecados de estimação. Quem está me entendendo, diga amém. É na tempestade, querido, que Deus nos faz refletir. Porque a gente começa a refletir, poxa, olha, eu já perdi isso, deixei, não é só o perder, porque às vezes você se foca naquilo que você perdeu, mas você já parou para refletir naquilo que você deixou de ganhar? Você já parou para refletir naquilo que você deixou de progredir? Esses dias atrás eu vivi uma situação que uma pessoa pegou e falou assim, não, pastor, eu queria fazer tal coisa porque eu vi o fulano fazendo. Eu fiquei pensando naquela mesma hora, falei, Deus, os dois tiveram a mesma oportunidade, no mesmo tempo, mas um não aproveitou e o outro aproveitou, agora ele está vendo o outro fazendo e está mordido por dentro porque quer fazer. Porque não foi algo que perdeu, mas que deixou de ganhar. Você está me entendendo, amado? Na tempestade nós refletimos sobre isso. Outra coisa, querido, nas tempestades, querido, a tempestade nos ensina que só há um caminho para sair dela. É o caminho da confiança, é o caminho da fidelidade, é o caminho da renúncia, é o caminho da entrega, é o caminho de deixar Deus ser Deus na sua vida, é o caminho de deixar Ele ser Senhor na sua vida de uma vez por todas. Tudo isso a tempestade nos ensina, porque Deus não trabalha com atalhos, amém, amados? Ele trabalha com caminho, e Ele tem um caminho certo para aqueles que creem, amém, amados? A segunda lição que o texto nos ensina é que o tempo de Deus é perfeito. Quando o copeiro foi até José e viveu aquela situação, se falava de aproximadamente 11 anos daquela situação. José passa na prisão mais 2 anos depois daquela visita rápida do copeiro, se podemos dizer assim. Ou como o Nilson fala do cliente, né, que entrou ali e saiu, né? Então são 13 anos agora, e José estava ali, querido, presta atenção, não é fácil viver a espera, não é fácil viver a expectativa de uma mudança. Mas eu quero que você reflita em algo comigo, querido. As batalhas que muitas vezes a vida nos impõe são desgastantes. Sim ou não? Tem algumas que parece que a gente chega no limite. Algumas das situações de espera são tão desafiadoras que nós acordamos muitas vezes dizendo, Senhor, mais um dia. Quando a gente devia estar falando, graças a Deus por mais um dia. Mas está tão desgastado, está tão cansado das situações, que às vezes você age dessa forma. Só que mesmo elas sendo, querido, desgastantes, mesmo elas sendo desafiadoras, mesmo muitas vezes elas mexendo com o nacional, todas as situações que a vida nos impõe, olhe para mim, não são eternas. As batalhas, o tempo de espera, tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E aqui na vida de José, querido, José sai da prisão, não no momento que ele queria, pela intervenção do copeiro 2 anos atrás, mas 2 anos depois, quando o faraó tem os sonhos, Deus coloca a mão sobre a mente daquele copeiro. Olha, tem um hebreu que esteve comigo lá no cárcere, né? Se fosse um irmão mais bravo, eu ia falar assim, filho da mãe, não lembrou de mim antes por quê? Né? Mas no tempo certo de Deus, no tempo perfeito de Deus, Deus tira José da prisão. No tempo de José? Não. No tempo em que Deus iniciava uma nova etapa do propósito que Ele tinha definido para a vida de José. No momento que José seria então útil para cumprir o que Deus queria realizar na vida do povo, naquela nação a qual Deus tinha iniciado através da vida do seu servo, e estava continuando na vida de Jacó e continuaria na vida dos filhos que formaram as tribos de Israel. Presta atenção, queridos. Deus, quando Ele traz o tempo certo na nossa vida, não é só para nos abençoar, mas é também para nos usar para os propósitos que Ele tem para aqueles que estão ao nosso redor. É para Deus nos usar para abençoar inclusive aqueles que nós nunca imaginamos antes. Deus nos levanta para sermos provedores, para sermos abençoadores.
José sai, querido, daquela situação, não para voltar a viver a realidade que ele estava vivendo até aquele momento, mas Deus tira José da prisão para viver uma outra realidade. Presta atenção, querido, ele nem imaginava o que ele iria viver dali para frente, mas José sai do Egito para ver esse novo momento em Deus. Quando chega o momento certo de Deus para a minha vida e para a sua, querido, é para viver esse novo tempo para você. E é interessante porque quando José sai, talvez um prisioneiro, ele fica ali todo mal cuidado, maltrapilho. Talvez José estivesse desse jeito, mas o texto fala muito claramente para a gente que ele recebe um tratamento. Então nós vemos que aquele homem sai da prisão, ele corta o cabelo, ele faz a barba, ele toma banho, ele se perfuma, ele recebe novas vestes, porque agora ele vai encontrar com o Faraó. Querido, entenda, querido, nós precisamos nos preparar para o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Aqueles homens prepararam José para ele ter um encontro com o Faraó. Enquanto não chega o tempo certo de Deus para a nossa vida, o que nós temos que continuar fazendo? Se preparando, se qualificando, pedindo: Deus, renova a minha fé. Se é a situação na área de saúde, é procurar os tratamentos que podem ser feitos humanamente, continuando em fé que Deus pode colocar a mão e curar. Se é profissionalmente, se qualificando na área que você deseja para que você chegue lá. Se é na área familiar, trabalhando nos relacionamentos para que haja uma melhora no ambiente da família. Mas enfim, queridos, temos que continuar nos preparando para viver aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Davi, quando orava para Deus, agradecendo ao Senhor pelos cuidados que Ele teve sobre a vida dele, no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, no verso 26, Davi declarou: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Fala de um relacionamento. E eu vou trazer aqui uma frase que traduz esse versículo do Bispo Oswaldo, que inclusive está no nosso envelope de dízimo e oferta: Deus é fiel com aquele que é fiel com Ele. A fidelidade produz o resultado da fidelidade sobre as nossas vidas. Através da nossa fidelidade, Deus se revela fiel para conosco. Você está vivendo o tempo certo? Já é o tempo? Não, então continua se preparando, porque quando chegar o tempo certo de Deus na sua vida, o tempo perfeito, você vai ver aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. E a terceira e última lição, querido, que eu quero compartilhar contigo nessa noite: o tempo de Deus é um tempo de honra. Quando chegar o tempo de Deus na minha e na sua vida, querido, é um tempo de honra da parte de Deus. José foi tirado do seio da sua família ainda adolescente, foram anos. Com aproximadamente 30 anos de idade, ele é colocado diante de Faraó. Aquele prisioneiro hebreu, ele sai da cela para o palácio, querido. Ele sai da espera para viver a realização. Ele vive o fruto da fidelidade, colhendo agora a honra de Deus. Porque quando Deus o usa perante Faraó, Faraó admite: não há no Egito alguém com sabedoria como esta, e oferece para ele a oportunidade de ser o administrador. Querido, a sabedoria que estava sobre José não era dele, mas era do próprio Deus. Era uma sabedoria sobrenatural que o fazia entender, e nós vemos o resultado disso na vida de José, como ele foi um bom administrador naquilo que Deus o confiou. Não foi Faraó que confiou a José, mas Deus confiou a José aquela missão. Deus usou o Faraó como instrumento, como Deus pode usar aquele que você menos espera, até mesmo aquele que é ateu e corintiano, até mesmo aquele que não crê em Deus, até mesmo aquele que é idólatra. Deus pode usar quem for para exercer honra sobre a sua vida. O que compete a nós, qual é o nosso desafio como igreja? Aprender a esperar, aprender a confiar, porque Deus não se atrasa. Você pode olhar para uma pessoa perto de você, pega seu dedinho assim de profeta, aponta para essa pessoa assim, fala: aprenda, meu querido, aprenda, minha querida, Deus não se atrasa. Creia e confie. Amém, amados? Aplauda o Senhor Jesus, Ele é santo. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero orar com você. Se você está nesse tempo de espera, para que o Espírito Santo te fortaleça, e que no tempo certo de Deus Ele possa te honrar, e você possa com a sua boca testemunhar daquilo que Deus realizou na sua vida, tanto no aprendizado como na conclusão, em nome de Jesus, porque os dois são importantes. Amém? Eterno Deus, nós te damos graças, te louvamos por essa palavra e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fortaleça o coração de cada um dos teus filhos, a começar do meu, que possamos começar, ó Deus, o dia de amanhã de forma diferente, crendo, confiando
que o Senhor está cumprindo seus propósitos para a nossa vida, que o Senhor está nos preparando para objetivos maiores. Espírito Santo nos ensina a cada dia a permanecer firmes com os olhos fixos no Senhor. Pai amado, que em momento nenhum, mesmo com o cansaço das etapas da vida, venhamos colocar a nossa expectativa em outras direções, senão na direção do Senhor. Pai amado, nos ensina, Pai, a agir de forma diferente. Por mais, ó Deus, que o tempo esteja sendo longo, que nós possamos continuar crendo e confiando que o Senhor continua trabalhando em nós e através de nós. E quando chegar o momento da colheita, Pai, que possamos se lembrar e elevar toda a honra e toda a glória a Ti, pois só Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Aplauda Ele, querido, em nome de Jesus.